Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho, continuando nosso assunto sobre motores a combustão interna. Hoje a gente vai falar motor a combustão interna, ignição por centelha, né? 2 tempos, tá? Depois a gente vai comentar na próxima aula ignição por compressão, que é o diesel. Então, motor ignição por centelha, vocês já sabem, motor gasolina, álcool ou a gás. E ele foi desenvolvido pelo Douglas de Klerk no século XIX, 1878. A ideia, na verdade, dele, do Klerk, né, era fazer um motor com maior potência e mais simples. Mas a gente vai ver aqui, a hora que a gente for explicar, que na verdade ele tem uma potência maior, ele é mais simples, mas ele tem um problema muito complicado, que é a questão das emissões. Tá? Esse é um motor que ele é usado, né, motor de popa, algumas motos no passado, né, e foi muito popular no Brasil pelo DKV. Tá? Então o DKV, né, DKW lá, né, que em alemão significa pequena maravilha, né, tá? Ele usava esse motor 2 tempos de 3 cilindros. E dentro, assim, no porta-luva do DKV, estava escrito 3 igual a 6, tá? Porque eles falavam que os 3 cilindros deles eram igual a 6 cilindros dos motores Chevrolet e tudo mais, tá bom? Bom, é um motor, na verdade, que a explicação dele, ou o conceito dele é um pouco mais sofisticado do que o de 4 tempos, mas é 2 tempos. Enquanto o 4 tempos, ele precisa fazer um trabalho a cada 2 voltas. Então veja bem, a cada 2 voltas do eixo motor, só meia volta é o processo de expansão. A outra 1,5 voltas, ele precisa, na verdade, acumular num volante, que é o volante que fica atrás, num volante de inércia, para ele conseguir movimentar, né, e depois produzir energia por câmbio para as rodas. Tá? Então, motor 4 tempos, trabalho, ou seja, uma potência, né, tá? Torque a cada 2 voltas, tá certo? O motor 2 tempos, não. É trabalho, ou seja, torque, né, realizado a cada volta. Então, por isso que, na verdade, assim, ele teria, teoricamente, o dobro de rotação e o dobro da potência, mas isso não ocorre por causa dos limites físicos, tá certo? Então, como que ele funciona? É um motor extremamente simples, não tem válvula, a gente está falando aqui do ignição por centelha, do diesel é completamente diferente, tá? Então, motor sem válvula, motor extremamente simples, concepção simples, motor barato de construção, tá? Ele é composto, na verdade, por uma câmara de combustão, né, uma vela de ignição. Ele tem janelas, uma janela de admissão e uma janela de descarga. Essas janelas, elas são fixas. Algumas motos, por exemplo, como a RD 350, ela tinha um sistema aqui que chamava YPVS, que ela abria e fechava a descarga, tinha um comando eletrônico, tá? Mas são por 2 janelas. Então ela tem aqui uma válvula e a mistura. O ar combustível e o óleo, eles entram junto e, na verdade, eles entram no cárter. Então, é um cárter selado, pessoal, ele não tem óleo no cárter, tá? Então, é um cárter selado onde você vai entrar o ar, o combustível, tá certo, no motor de ignição por centelha, mais o óleo. Então, por isso que tem o problema da emissão. Então, esse ar combustível ele vai entrar aqui no cárter, um cárter selado. Então, como que é o primeiro tempo dele, tá? O primeiro tempo dele é o seguinte: ele vai comprimir a mistura ar-combustível que está aqui em cima, tá? Essa mistura ar-combustível que está aqui, ó, tá? Tem o ar mais o combustível. Teoricamente era só para ter ar-combustível, mas não tem, o óleo vai junto. Então quando ele comprime, veja só, a hora que ele comprime o ar-combustível, ele cria aqui embaixo um vácuo, uma região de baixa pressão. E esse vácuo que ele cria aqui, você entendeu? Ele sobe, comprime e aqui cria um vácuo. Já entra a mistura para o próximo ciclo. Então a mistura fica aqui embaixo, ar, combustível e óleo aqui, por isso que, na verdade, aqui ele não usa mancal de deslizamento, mancal de bronzina, ele usa mancal de rolamento, roletado, senão travaria, tá? Então ele vai entrar, misturar ar, combustível e óleo aqui embaixo. Tá entendendo? Ó, primeiro tempo, comprimiu, admissão no cárter, da mistura ar, combustível e óleo, tá? Daí é dada a faísca. Então, veja só, meia volta. Deu a faísca. Ele vai expandir, né?
Explodiu lá, ele expandiu. A hora que ele expandiu, ele comprime a mistura aqui. Essa mistura ela faz assim, ó, ela persegue, ela vem por aqui, ó, e entra na janela de admissão. Então, quando ele comprimiu, ela vai comprimir para cá. A hora que o pistão descobre a janela, essa mistura vai entrar aqui. Ao mesmo tempo, no segundo tempo, a descarga está acontecendo aqui, ó. Como a descarga, ele descobriu aquela janela lá, tem um pouco de diferença. Isso aí é a preparação do motor 2 tempos, essas diferenças assim. Como a descarga, ela está saindo aqui, ela cria uma região de vácuo aqui em cima, que eles chamam de processo de lavagem no motor. Então esse vácuo sai, esse vácuo cria aqui, sai a mistura, tá? Ar, combustível e, logicamente, que vem o óleo junto. Aí que está o grande problema. O óleo vem junto aqui, queima e sai para a descarga, sai para as emissões. Daí, então cria esse processo de lavagem, ele sai e a mistura nova entra aqui. Então entra uma mistura nova aqui e a descarga está acontecendo lá. Só que essa mistura nova que entra aqui, ela também vai para lá. Então é um motor que também gasta, porque uma parte você não consegue ter um rendimento térmico bom, porque é o seguinte, o combustível ele é arrastado para a descarga junto com o óleo. Então as emissões você vai ter problema de combustível, problema do óleo e tudo mais, né? Daí ele faz esse processo e daí continua o ciclo de novo. Então vocês veem, meia volta, compressão, admissão no cárter, tá? E combustão. Na outra meia volta, primeiro tempo, né? Meia volta. Na outra meia volta, expansão, descarga e admissão na câmara e o processo de lavagem, tá? Então é um motor, na verdade, de concepção extremamente simples, não tem muito problema de manutenção, então dá para você usar em máquina agrícola, máquina pequenininha, sabe, cortador de grama e tudo mais, porque é uma máquina simples, barata de ser construída, de fácil manutenção. Manutenção principal que você tem que ter aqui, na verdade, um cárter selado, né? Então, motorzinho de aeromodelo e tudo mais, né? É um motor que tem uma potência interessante. Qual que é a grande questão também? Em baixa rotação, esse processo aqui, tá, de lavagem, é muito ruim. Então, por isso que o motor 2 tempos não tem torque em baixa rotação. Porque esse processo, a descarga sai, mas ela não sai com uma velocidade muito rápida porque está em baixa rotação. O vácuo criado aqui não é muito alto. Então, essa lavagem é bem baixa. Então entra pouca mistura. Entrando pouca mistura, a potência é ruim. À medida que o motor vai acelerando, tá? Essa lavagem vai aumentando, ele consegue puxar cada vez mais combustível aqui dentro. E mais combustível significa maior energia química e, consequentemente, maior torque. Tá? Então é isso, pessoal. Essa é a concepção do motor 2 tempos, ignição por centelha, né? Desenvolvido pelo Douglas Clerk em 1878. No Brasil era o DKV, algumas motos, né? Uma moto que ficou muito famosa foi a RD 350, né? Que é a conhecida Viúva Negra, né? Mesmo por conta disso, realmente, o torque dela embaixo era muito ruim, então a hora que você acelerava, né? O torque vinha, de certa forma, quase que repentinamente, então, assim, acontecia muito acidente e tudo mais. Outros exemplos, pessoal, também é jet ski, né? Esses jet skis 2 cilindros, 3 cilindros, né? O motor de popa, uma porção de motor de popa, né? Como eu disse já, as motos, né? Suzuki, as antigas, tal, eram todas 2 tempos, tá? E a gente pode falar um pouquinho do DKV, que a gente, assim, que foi muito utilizado, principalmente para táxi no Brasil. A versão S chegava a 60 cavalos e 9 kg de torque, mas se a gente pensar o seguinte, o motor dos anos 60, 1000 cilindradas. Se a gente pegar, por exemplo, o Gordini, ele tinha 40 HP, tá? O Fusca 36, então assim, era uma potência razoável para o carro, né? E eu, assim, eu sou um cara, para os entusiastas, assim, como a gente, é um carro que eu acho muito legal, o DKV principalmente, por causa do barulho, né? E para quem gosta de fumaça, é um prato cheio, né? Porque a fumaça que ele solta é absurda, né? Tá? Então, assim, esses são, assim, e um outro exemplo que a gente poderia citar, que já é da Alemanha Oriental, né, Alemanha comunista, ela era o Trabant, né? Era um carro de fibra de vidro extremamente mal feito, né? E eles eram 2 tempos, né? Por quê? Porque era uma mecânica extremamente simples, sem muita sofisticação, você não precisava ter uma unidade fabril extremamente sofisticada, e esses carros foram um problema crônico com a extinção da Alemanha Oriental, né?
na reciclagem desses carros, né? Porque esses carros foram um problema, inclusive, ambiental, porque hoje, na verdade, não é permitido mais utilizar veículos, né? Sem ser moto e tudo mais, em 2 tempos, né? Na Europa. Eu acho que nem motocicleta na Europa hoje é permitida mais, tá bom? Mas é isso, pessoal, tá bom? Esqueça de dar o joinha para nós aí.